Já ouviu falar sobre missão, visão e valores? Diretrizes estratégicas, negócio, propósito empresarial? Se você já ouviu falar sobre isso e ainda pensa que ter um propósito bem definido em uma empresa, ter missão, visão, valores são apenas questões de marketing ou para colocar na parede da empresa, eu gostaria de te convidar para dar uma olhada nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar da importância e dessas diretrizes estratégicas na cultura das empresas e no aculturamento de sua equipe. Eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui para falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Em muitos negócios que eu já atendi, eu sempre vi empresários questionando qual a importância, de fato, de ter uma boa missão bem estabelecida, ter uma boa visão direcionada e bem clara para os seus funcionários, ter valores descritos de forma tangível e estruturada para os seus funcionários conseguirem ter essa visão, verificar isso e poder acompanhar. Alguns não viam valor nesse tipo de estrutura de diretrizes estratégicas. E na realidade, se você hoje chegar para um empresário e perguntar, você tem missão, visão, valores, negócio bem definido ou propósito? Há provavelmente 50% de chance dele falar que tem. E se você continuar a pergunta, tendo ou não, se ele está satisfeito com a situação atual, a resposta vai ser sim. Essa não é a forma de mudar a cultura do empresário. Isso não é a melhor forma de ajudar o empresário a realmente definir a sua missão, a sua visão, os seus valores. A questão não está em perguntas fechadas e direcionadas a respostas como sim, não estou, não estou. A questão que eu quero tratar aqui hoje é qual a importância disso e como conduzir um empresário a de fato ver essa importância e definir que aquilo ali pode fazer a diferença entre talvez um aculturamento melhor ou não da sua equipe. Quando a gente fala de diretrizes estratégicas, tem alguns pontos que se confundem. Tem gente que usa como estrutura missão, visão e valores. Tem pessoas que acrescentam na missão, visão, valores também o negócio. E outros ainda, depois principalmente do livro do Simon Sinek, onde ele falou sobre o propósito, muitas pessoas incluem também esse propósito. E quando falamos de propósito, eu recomendo o livro Em Busca do Sentido, na realidade. Antes de ler o livro do Simon Sinek, de, acho que é Frank Muller, que é um livro sobre um homem que foi preso durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração nazista, e lá ele fala um pouco sobre a importância do propósito na vida das pessoas. E é uma boa leitura para te direcionar a, de fato, entender a importância do propósito da empresa para com seus funcionários, antes de entrar numa leitura como a do Simon, que é muito mais relacionada a marketing. Então, dentro dessa estrutura de missão, visão, valor, negócio e propósito, o que eu recomendo? Eu recomendo escolher, primeiramente, ou propósito ou negócio. O propósito, ele tem uma visão um pouco mais poética, um pouco mais motivacional. Aquilo que realmente faz as pessoas se moverem. Isso está muito relacionado ao negócio da empresa, aquilo que ela quer fazer, o status quo que ela quer mudar no mercado. Então, eu, particularmente, sempre seleciono para trabalhar com os meus clientes missão, visão, valores e propósito. E como conduzir um empresário a entender a importância disso, já que o primeiro passo para uma mudança cultural numa empresa, a definição de uma estrutura de diretrizes estratégicas, sempre vai partir da alta diretoria, seja o dono, seja o empresário, seja os diretores ou o presidente da empresa. Agora, como conduzir isso junto ao empresário? Como tratar isso de forma clara? A primeira questão é entender qual a missão da empresa. Porque a missão é o motivo pela qual a empresa foi estruturada. O que ela vai entregar para o mercado. Isso é muito mais tangível do que uma questão relacionada ao propósito. Por exemplo, a missão de uma contabilidade pode ser entregar escrita contábil de qualidade com informações gerenciais para
a tomada de decisão de seus clientes. A missão pode ser entregar contabilidade consultiva. São N fatores. Agora, o propósito é aquilo que ela quer mudar no mercado. Aquilo que ela traz como essência. Por exemplo, o propósito pode ser, como o propósito da minha empresa, que é apresentar para o mercado a contabilidade como algo que vai muito além de simplesmente uma calculadora de tributos. O meu propósito, ele é diferente da minha missão e eu posso ter a minha missão sendo executada sem necessariamente ter o meu propósito sendo trabalhado. Eu posso estar entregando uma boa contabilidade, eu posso estar entregando uma boa escrita contábil e o cliente pode estar realmente tomando decisão por ali. Mas não necessariamente eu estou trabalhando para mostrar para o mercado que a contabilidade pode ser muito mais do que uma calculadora de tributos. Talvez esse cliente está vendo uma boa informação, está tomando decisão, mas está considerando aquilo ali como uma calculadora de tributos ou como mais uma forma de calcular tributos e analisar o impacto deles na empresa. Então, o primeiro passo é a missão. É entender de fato como a missão pode te ajudar. Qual é o primeiro passo para tratar uma missão? Eu costumo selecionar alguns tópicos básicos, que incluem, primeiro, entender quem é o cliente da empresa. Quem é a pessoa que realmente vai comprar essa missão? Quando a gente olha a missão da Magazine Luiza, por exemplo, é ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada, que visa o bem-estar comum. O que eles fazem com isso? A ideia deles é realmente ser uma empresa competitiva no que tange precificação, oferta de produto. Eles tentam ser uma empresa inovadora e ter um apego mais à tecnologia. Então a missão deles é vender também através de tecnologia e de forma ousada. E tentando sempre garantir o bem-estar do consumidor. Então o foco dela é vender equipamentos eletrônicos, vender eletrodomésticos, ser uma magazine de fato, que hoje no Brasil vende tudo praticamente, com tecnologia e de forma competitiva. Qualquer empresa pode fazer isso sem ter qualquer questão relacionada ao propósito vinculado. Então, ela sabe quem é o cliente dela. O cliente dela é aquele que busca um valor competitivo, que busca um fornecedor competitivo. Ele sabe que ele precisa, no negócio dele, de entregar tecnologia, já que ele está buscando esse caminho. Ele sabe que um dos diferenciais competitivos dele é também a tecnologia, a inovação e a ousadia de trabalhar de forma diferente. Então, com essas perguntas básicas, que eu sugiro que é: qual o seu negócio? Quem é o seu cliente? Quais são os seus diferenciais competitivos? E qual a estrutura da sua organização atualmente? Onde ela trabalha, onde ela atua, em que mercado ela atua? E qual a contribuição que a sua empresa tem para com a sociedade? No caso aqui da Magazine Luiza, ela visa o bem-estar. Então, se você consegue saber quem é o seu cliente, onde você vai atuar, qual a sua contribuição social, pela razão social da sua empresa existir, lembrando que o nome razão social não está lá à toa, de fato toda empresa deve ter uma razão social de existir, ela deve trabalhar em prol da sociedade. Se você consegue avaliar esses tópicos, você vai necessariamente descobrir uma missão para a empresa. Isso quer dizer que basta isso para aculturar os funcionários de uma empresa? Não. O aculturamento parte muito mais do restante das diretrizes estratégicas. Ainda dentro das diretrizes, o segundo tópico que eu sempre recomendo trabalhar é a visão. A visão, ela começa a trazer uma questão mais cultural e um pouco mais forte. Porque a primeira pergunta para definir uma visão é entender aonde eu quero chegar e como eu quero ser reconhecido no mercado. Quando você trata esses dois tópicos, você pode avançar para um tópico que é como os meus colaboradores irão atuar em prol dessa visão, em prol de me ajudar e ajudar a empresa a alcançar essa visão que ela busca. Entendido esses tópicos, entendendo esses pontos, é relevante também avaliar aonde eu vou estar atuando com os meus clientes e quais as oportunidades que podem surgir durante esse caminho. Então, se você tem uma visão,
como vou seguir o exemplo ainda da Magazine Luiza, ela tem como visão ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produtos e serviços para a família brasileira. Aí vem estar presente onde, quando o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Quando ela fala isso, está extremamente conectado a uma oportunidade que ela viu no passado. Ela entendeu que as empresas brasileiras, grandes magazines, elas não tinham um serviço tecnológico e inovador satisfatório para o momento atual da sociedade. E ela viu que outras empresas como Mercado Livre, Amazon, iriam entrar forte no Brasil. E ela apostou nisso. Ela apostou em tecnologia, ela apostou em inovação, para atender o cliente cada vez melhor. E isso foi o diferencial competitivo, que inclusive fez ela ser praticamente a menina dos olhos da Bolsa de Valores nos últimos anos. Ela teve um crescimento absurdo, mais de 5.000% em alguns anos, e além disso, ela também, pra falar a verdade, acho que ela cresceu mais de 5.000 vezes. Além de ter crescido absurdamente, pós-pandemia, ela também foi uma das ações que mais recuperaram o valor. Porque durante a pandemia, criou-se um público com desejo de comprar e necessidade de comprar através do mercado online. E ela era uma das empresas mais preparadas para isso. Então, saber visualizar as oportunidades futuras que você quer alcançar, que você quer trabalhar, aquelas que você quer aproveitar, é um passo extremamente relevante para tratar-se de visão. Entendido a missão da empresa, a visão, a gente passa pelos valores. Os valores são questões intrínsecas na empresa, são tópicos. Entre os nossos valores, a gente tem questões relacionadas à forma que nós trabalhamos, mais ligado ao estilo colaborativo, e de maior autonomia dos consultores, de maior liberdade. Então, as pessoas que atuam dentro da Estado, elas têm que ter a capacidade de se aculturar a este modelo de negócio. Porque a empresa, neste caso, por acreditar que este é um valor relevante para ela, ela não vai mudar. Então, os valores das empresas são aquilo que, sobre as bases sobre as quais ela foi construída. O que realmente os fundadores da empresa acreditam e o que eles gostariam realmente de ter como valores que sustentam o dia a dia do negócio. Seja qualidade de vida para o funcionário, seja prioridade no atendimento, seja como a própria Magazine Luiza, ela gosta de gente, ela é gente que gosta de gente, ela trabalha com a mão na massa, ela trabalha de forma... Eu tinha um cliente que ele gostava muito do termo de meritocracia. Então, os valores da empresa, eles são princípios que vão levar a empresa no dia a dia. São princípios que não devem ser rompidos. Então, quando você tem valores bem estabelecidos e bem estruturados, ligados à atividade da empresa, ligado à forma que a empresa trabalha, não adianta você falar que tem valores ligados à meritocracia, se a sua empresa não trabalha de forma meritocrácia na hora de dar uma promoção para um funcionário. Se ela não trabalha de forma clara a meritocracia e coloca como um dos valores a transparência do negócio. Então, a missão, a visão, eles ajudam a equipe a se orientar. Sendo a missão aquilo que ela gostaria de fazer e como ela gostaria de fazer, a visão, aonde a empresa gostaria de chegar e como ela gostaria de estar neste momento e o que ela quer aproveitar. E os valores trazem aquilo que ela realmente acredita como princípio. Se você não consegue ter esta estrutura clara para os seus funcionários, é muito difícil você ter uma cultura bem estabelecida. Qual a cultura da minha empresa? A cultura da minha empresa é de trabalho de workaholic, de pessoas que realmente querem desenvolver dentro da empresa no dia a dia. Qual o valor que eles têm para ligar a isso? O valor está relacionado a trabalho duro, está relacionado à meritocracia, ou seja, trabalhe duro e tenha resultado. Está relacionado a conhecimento, a busca por um conhecimento cada vez maior. Os valores da empresa, eles são essenciais nessa cultura. E quando nós falamos de
visão aonde nós queremos chegar, a soma desses valores com aquele fator que eu comentei de que você tem que, quando definir a visão da sua empresa, você tem que determinar como os funcionários irão se envolver nisso. O que a sua equipe deve trabalhar e como ela deve trabalhar para entregar a performance necessária para ir em busca dessa visão. Então, a ideia é trabalhar essas diretrizes de forma a orientar a sua equipe a serem guardiões da cultura que formou a empresa. Por fim, vem a questão do propósito. O propósito, a ideia dele é fugir um pouco da questão tangível da empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa de chocolate. O meu propósito é entregar sabor, vender chocolate? Nem sempre. A Copenhague, o propósito dela é presentear. Um outro exemplo de propósito diferente daquilo que realmente a empresa vende de fato é o da Avon, onde o propósito dela é empoderar mulheres. E não necessariamente vender produtos ou ser uma magazine, né, no sentido claro de revista, de vendas. O propósito dela é empoderar. É isso que vai conectar a empresa aos seus funcionários. É isso que vai conectar os clientes à empresa. A ideia da empresa não é simplesmente vender produtos, ser reconhecida como a empresa mais inovadora ou a maior empresa do mercado. Ela tem um propósito de entregar algo a mais para os seus clientes. Então, somando tudo isso, a ideia que eu gostaria de trazer aqui hoje é que a cultura das empresas, ela sempre vai passar por um bom mapeamento de diretrizes estratégicas, onde você pode conduzir da melhor forma que achar, mas eu sempre recomendo trabalhar por missão, visão, valores e propósito. Assim você consegue realmente entender o negócio da empresa, entender como que ela se posiciona no mercado, os valores dela e o que ela almeja entregar e buscar desse mercado. Assim, você pode direcionar os funcionários e a cultura da empresa a auxiliar a empresa a buscar esses objetivos. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Não é um vídeo um pouco mais complicado de fazer, porque a gente não tem questões tangíveis como a gente tem no dia a dia de análise de resultado, contabilidade, tudo aquilo que a gente sempre comenta aqui. Mas a gente queria trazer esta questão porque ela é um dos primeiros tópicos lá do nosso PES, o material que a gente está soltando e divulgando agora. A gente sempre inicia o PES falando de propósito e depois de diretrizes estratégicas, para a gente conseguir ter a cultura necessária já no planejamento societário para buscar o restante. A nossa ideia nesse formato é estabelecer de forma clara as diretrizes estratégicas, o propósito e a cultura que perpetua, a cultura que permeia estas diretrizes e que irão auxiliar a empresa a alcançar e buscar os objetivos dela. Então, a gente quer trazer esses conteúdos aqui, a gente vai passar por todo o PES, que é o nosso principal produto de planejamento estratégico, para conseguir apresentar para vocês de forma clara e objetiva como definir e fazer um bom planejamento estratégico e até mesmo como vender, como convencer o seu cliente, o seu chefe, o seu parceiro de negócio de que um bom planejamento, uma boa estrutura estratégica só vai acelerar o dia a dia do negócio e só vai acelerar o retorno e a resposta do mercado diante das ações da empresa. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço. E se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de dar o joinha e assinar o canal para você continuar curtindo o nosso conteúdo aqui. Porque o nosso propósito é mostrar para o mercado que a contabilidade pode ser muito mais do que uma simples calculadora de tributos. Eu sou o Carlos Pires e te vejo na próxima.